Olá, oitavo ano, estamos aí para mais uma videoaula e dessa vez, a nossa videoaula de revisão para a prova. A prova está muito simples, a matéria desse bimestre é uma matéria muito legal, muito gostosa de estudar, Nós estamos estudando o corpo, Então, vamos lá. Na questão 1, para responder a questão 1, vocês precisam entender aquilo que é o corpo, O corpo é a nossa parte visível, É a porção visível de nós mesmos, Então, está perguntando aí para você marcar, as alternativas, é mais de uma, daquilo que está relacionado ao corpo, tá bom? Então, qual dessas partes aí está ligada ao corpo e qual não está ligada ao corpo? Então, é muito fácil, é muito simples, beleza? E para nos ajudar a refletir sobre isso, nós temos aí o filósofo René Descartes. René Descartes, ele falou que o ser humano, ele é formado por duas partes, A primeira parte é a consciência, que ele chama também de alma. Então, alma e consciência aqui é a mesma coisa, A alma ou a consciência, isso está lá na página 6 do nosso livro, A alma, a consciência é responsável por aquilo que pensamos e por aquilo que nós sentimos, E o corpo, que ele chama de matéria, Matéria ou corpo, é responsável pelas nossas sensações, ou seja, por aquilo que nós tocamos, vemos, cheiramos, ouvimos, o sabor que nós sentimos, Isso tudo são sensações. Então, não confundam sensações com sentimentos. Sentimentos estão ligados à alma, sensação estão ligados ao corpo, tá certo? Porque o corpo é a porção física do ser humano, beleza? E René Descartes, ele ainda comparou o corpo com um relógio, aquilo que ele chama de autômato. O que é um autômato? Autômato é uma máquina que funciona por si mesma, Uma máquina que não precisa de uma outra força para ela funcionar. Por exemplo, um carro não é um autômato, porque para o carro funcionar, ele precisa de gasolina e ele precisa de uma pessoa para ligar o carro e para sair com o carro, tá certo? O relógio é um autômato, porque o relógio ele funciona por ele mesmo. Ele não precisa de alguém lá mandar o relógio funcionar para ele funcionar, tá certo? Então, ele compara o ser humano com esse autômato. Aí você vai completar a frase aí na questão 3. Então, a questão 2 e 3 estão relacionadas a esse pensamento de Descartes, que está aí na página 6 do nosso livro. A questão 4, ela é pessoal, tá? Não tem resposta certa ou errada. Está dizendo aí, tem aí 4 imagens para você comparar. Aí você vai escolher qual delas você acha que tem a ver com o corpo, Qual desses elementos mais se parece com o corpo? Aí você pode escolher qualquer uma delas, Isso aí não tem problema. Só que embaixo você vai dizer por quê. Por que você escolheu essa imagem? O que você acha que ela tem a ver com o nosso corpo? Beleza? Depois aí, na questão 5, está dizendo que a palavra corpo ela é usada em vários sentidos diferentes. Então, você vai relacionar aí o sentido do corpo com um exemplo, por exemplo, a questão número 1 aí, fala do corpo como a estrutura física da pessoa. Qual desses exemplos aí embaixo tem a ver com isso? Com a estrutura física de uma pessoa. Aí você vai enumerar aí a segunda coluna. Beleza? Vocês lembram que nós estudamos também sobre ecologia, Que existe a ecologia ambiental, que é o cuidado com o meio ambiente, mas tem a ecologia pessoal, que é o cuidado consigo mesmo, Então está perguntando aí o que é a ecologia pessoal, beleza? Na questão 7, tem aí, algumas imagens que nós estudamos, falando sobre o corpo, desse ideal de beleza, Então tem um ideal de beleza que é próprio dos gregos antigos, Dos gregos lá da antiguidade. Você vai marcar aí dessas imagens qual delas representa o ideal de beleza dos gregos. Nós estudamos isso lá na página 13 do nosso livro, beleza?
E ainda sobre essa questão do ideal de beleza, né, nós temos aí um texto que fala do ideal de beleza em cada período da história. Então você vai ler esse texto aí e responder o V ou F. Só que ele para no século XX. Aí depois a próxima pergunta, questão número 9, no século XXI. Qual é o ideal de beleza do nosso tempo? Para as mulheres e para os homens. Então você vai dar 3 características aí que tem a ver com o ideal de beleza própria do tempo de hoje, né? Então o que é uma mulher bonita hoje? Quais são as 3 características que ela precisa? Para ser um homem bonito, quais são as 3 características que ele precisa? Fácil isso, né? Tranquilo, isso nem é questão de prova não, beleza? A última questão nós não estudamos, mas vocês têm condições de fazer porque é uma coisa muito simples. Está lá na página 16 do nosso livro. Vai falar sobre o filósofo David Hume. Existe aí a separação entre razão e paixão, não é? Nós tivemos na história um grupo de filósofos chamados de racionalistas. E para os racionalistas, né, como o próprio nome sugere, eles acham que os racionalistas, os filósofos racionalistas, acham que os nossos sentimentos, ou seja, as nossas paixões, elas podem nos enganar, nos conduzir para o erro. Então, por isso é preciso dar mais importância à razão do que às paixões. Beleza? David Hume, ele não pensa assim, ele pensa diferente dos racionalistas, não é? Para David Hume, aquilo que nos move são as nossas paixões. Se a gente se guiar apenas pela razão, nós não vamos ter motivação nenhuma para viver, né? Porque são as razões, são as paixões que despertam os nossos desejos, né? Então é aquilo que nos move, são as paixões. Então, sabendo disso, você tem condições de fazer aí a questão número 10. Apesar da gente não ter visto em aula, né, mas tem um texto curtinho aí na página 16, Olhar do Filósofo, né? Você pode ler o texto aí e é muito fácil, dá para fazer. Beleza? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Boa prova!